E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Professor Wagner Bertolini, começando com vocês. Tô perdidaço hoje aqui. Começando com vocês mais um encontro sobre Química, Colégio Naval. Belezinha? Hoje eu tô na maior correria aqui, a coisa tá complicadíssima. Cheguei do plantão agora, em cima da hora. Deu problema aqui para variar no meu equipamento, mas eu vou tocar assim mesmo, beleza? Você sabe que eu gosto de fazer um negócio bem caprichadinho, bonitinho. Só que hoje eu tô com problema no programa da lousa aqui, da minha mesa digitalizadora. Então, não consegui a ajuda do meu amigo Wagner, que é um camarada aí que sempre me socorre. Então, vai assim mesmo. Eu acredito que o importante aqui é a gente passar para vocês o comentário das questões. Você está aí ao vivo? Está acompanhando? Faz um favor para mim. Já diz se o áudio está bom, se a imagem está boa, porque a gente começa o comentário, né? Os comentários das questões de Química do Colégio Naval. Então estou aguardando o retorno no chat. A aula foi marcada meio que em cima da hora, né? Esse nosso encontro. Não tem problema algum. Vai ficar disponível para vocês. Isso aqui é um brinde para os meus alunos, aqueles que confiaram no meu trabalho, adquiriram o meu curso, e muitos já me deram retorno aí nas mídias sociais, dizendo que foram muito bem. Grande parte dos meus alunos gabaritaram esta prova. Então, eu só estou no aguardo para ver o chat. O Leonardo já disse que está tudo perfeito. Eu vou começar a mandar ver aí. Vocês podem também deixa eu só abrir aqui uma outra página para poder acompanhar um pouquinho melhor o meu chat, que está um pouco complicado aqui. Vocês podem deixar as suas dúvidas, os seus comentários, que eu consigo responder, principalmente a hora que tiver tudo gueri-gueri, tudo bonitinho. Belezinha? Se der algum pipoco aí, vocês me avisam. Mais pipoco do que já deu, impossível. Não é isso? Então, enquanto o pessoal vai chegando, quem curtiu, quem já curte as minhas aulas, deixa o seu like para ajudar o canal. Quem não gosta, pega a sua malinha e vaza. Ó, professor, tá machão, hein? Tá bravão, hein? Só um pouquinho. Então, meus queridos, a prova não trouxe, de uma maneira geral, muita surpresa. Quem acompanhou o trabalho que eu fiz no raio-x do Colégio Naval, acho que foi em agosto, por volta de agosto, julho ou agosto, alguma coisa assim, num projetinho que nós fizemos com vários professores, deve ter visto que lá eu havia feito a previsão dos temas que cairiam, que apareceriam na prova. E não foi surpresa nenhuma. Aqueles ali, eu dei 6, 7 dicas do que iria aparecer na prova e todos eles realmente apareceram. Por quê? Porque a banca não se modifica muito. E a gente, conhecendo a banca, sabe basicamente o que sempre cai. Quem teve o raio-x já acompanhou praticamente tudo o que caiu e o que eu havia mencionado que iria cair na prova. Eu vou ver se eu consigo recuperar daqui a pouco aqui o raio-x do Enem, o raio-x do Colégio Naval. Tanta coisa, né? Enem, SPSEC, Naval, concursos e coisa e tal. E aí eu vou, né, recordar se realmente foi 100% de acerto. Eu acredito que foi isso. Quem acha que não foi, pode deixar aqui sua crítica. Eu vou só chamar um pessoal aqui no grupo dos nossos amigos do Zap, que eles pediram para que eu fizesse essa aula, né? Então vamos. Então deixa eu só passar para eles aqui um videozinho. Aí, moçadinha do grupo Professor Wagner Bertolini, agora ao vivo, trazendo a correção e os comentários das questões do Colégio Naval. Então cola aí, a aula já vai começar. Já começou, a correção já vai começar. Então, meus queridos, só preparando, esperando um pouquinho o pessoal aderir, né? Porque foi tudo muito em cima da hora. Somente hoje eu tive acesso, agora na hora do almoço, eu tive acesso às questões e já divulguei nos grupos a questão comentada
passei o arquivo para todo mundo, para que o cara estude, fique bem preparado e fique confiante, porque ele vai conferir aqui quanto ele acertou, se ele está indo bem na matéria, se ele foi bacana, se não foi. Então é isso. Estamos todos a postos. Então o Juan fala, boa tarde, boa tarde. É o Gabriel, boa tarde, mestre. Todos estão aqui, mas 2021 estamos aí novamente. Cara, eu não sei, né? Você participou de algumas lives minhas aqui, só que eu disse, né? Tem que estudar, tem que ter o material daquele cara que acerta tudo, que é esse que vos fala. Moléstia à parte, que nem diria um amigo meu. Tristão, não fica tristão aí não, viu, Gabriel? Ano que vem, ainda você tem a possibilidade de ser aprovado. Adquire o material do professor, acompanhe as lives. Nós vamos ter várias lives a partir de agora de outubro, novembro. Eu vou retomar as aulas. Estava aí com problemas pessoais, familiares, né? Na verdade, problema de saúde. Acabei deixando bem de lado esses nossos encontros, nossas aulas de química e também com os outros colegas, né, de medicina legal. Enfim, eu dei uma parada, tirei realmente o pé. Não estava nem aparecendo mais nos grupos, mas estou aqui de volta. Como a gente já reclama que tem muita coisa, eu vou, e também como eu cheguei muito em cima da hora aqui, e já deu problema, consegui ajustar algumas coisas para não furar com vocês, eu vou já de antemão avisar. O Gabriel Barbosa diz o seguinte, mestre, muito obrigado por suas aulas no começo do ano, me ajudaram muito. O Gabriel estava sempre presente, sempre acompanhando, e quem acompanhou bastante, acredito que tenha tido um bom desempenho. Então já vou dizer o seguinte, hoje eu não vou ter o PowerPoint para ficar bonitinho, passando, para poder escrever, tá tudo meio que improvisado aqui, infelizmente eu não vou conseguir escrever. Como eu não vou conseguir escrever, eu vou comentar a questão e vou colocar a resolução para vocês, tá bom? Pode ser assim? Todos prontos? Olha lá, ó, Gabriel gabaritou química. Gabriel, modéstia à parte, quem acompanhou a minha revisão, eu resolvi todas as questões do Colégio Naval, todas as questões do Colégio Naval, com vocês, né? Com a galera que me acompanhou durante esse ano. Muitos realmente já estão me dizendo que gabaritaram química. Às vezes, um erro ou outro por uma falta de atenção, uma bobeirinha, um esquecimento. Não é isso, Gabriel? Então, cheio de bizu. Hoje aqui também nós vamos ter bizu para que vocês acompanhem. Beleza? Vocês vão ver que eu coloco até bizuzinho aqui na nossa correção de hoje. Então vamos lá. Então, se eu demorar um pouquinho para voltar, porque eu estou tentando me ajeitar por aqui nos slides, tá bom? Vamos à questão que me mandaram. Só tive tempo de recortar, eu não tive nem o... Tive só uma foto das questões. Aí eu recortei a foto e fiz o comentário, que é isso que importa. Mestre, vai fazer um pacote no Hotmart como o Ítalo e os demais professores de todos os temas? Fica mais fácil para adquirir. Então, cara, eu tenho o pacote no Hotmart já de todos os assuntos que caem, com um monte de questões comentadas. Fiquei até de fazer com o Ítalo, mas teve problema, né? Por causa da pandemia, de entrega de material dele, a gente ia fazer um lance aí de biológicas, né? Ia ser química, física, matemática e biologia. Mas acabou não dando certo, tá bom? Mas vamos ter um projetinho assim para o ano que vem, com mais calma. Agora o Ítalo já está com o estúdio dele montado, vai ficar mais tranquilo, beleza? Então vamos à primeira questão, que é a de número... Vamos ver que número que é aqui. Vamos ver. Professor, cadê as... Ah, professor, você também está marcando, né? Tá aqui. Aê. Olha lá, Química Fácil, professor Wagner Bertolini. Então, o texto que eu coloquei para meus alunos é esse aqui, ó. Olá, queridos e queridas. Prova realizada e lá vamos nós para uma bela análise da prova. Quem participou das minhas lives deve ter ido muito bem. Inclusive fiz o raio-x do Colégio Naval. Está disponível ainda no meu canal YouTube. Vá lá e confira. Basicamente acertei todas as questões da prova, que foi a previsão dos assuntos, e ainda mostrava como seriam os enunciados. É isso mesmo. Eu discutia não só o que poderia cair,
E ainda eu falava assim, olha, a banca gosta de cobrar um enunciado dessa maneira. O assunto estrutura atômica, eles gostam de falar sobre isótopos, eles gostam de quantificar partículas. E aí vocês viram que apareceu. Então vamos voltar aqui? Então, quem conseguiu adquirir o meu curso, agora não adianta chorar. E se adquiriu ou acompanhou as lives, arrebentou. Então vamos a essa questão. Questão sobre balanceamento de reações de neutralização entre ácido e base. Eu vou tentar não voltar, como eu não consigo escrever, ó, não estou conseguindo escrever, tá vendo? Eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Eu gosto. Olha, escreva aqui. Não vou escrever, não quero. Tá escrito já. Eu gosto, moçada, de passar para os meus alunos o seguinte. Existem algumas técnicas para que vocês façam a resolução da questão. Uma delas, nesse caso de neutralização, e a gente tem a neutralização total, é você determinar a quantidade de H. No meu comentário, está um comentário mais técnico, mais formal, mas aqui a gente vai bater um papo. H2SO4, CaOH2. H2SO4 é um ácido, certo? Tem 2 Hs. Ele é um diácido, então ele vai liberar 2 Hs. E a base libera grupos OH. Como a base é CaOH2, a base também libera 2 grupos OH-. Então um cara é diácido, a outra é de base, casado, ó. H+, OH-, H+, OH-. Nós vamos ter a formação de 2 moléculas de água. É isso que você tem que saber. Você tem que estabelecer a proporção entre o ácido e a base. Nesta primeira reação, H2SO4, H2SO4, beleza, 2 Hs. CaOH2, OH2, todo mundo é diácido, de base. Então a proporção entre eles é de 1 para 1. 1 para 1. Formando quantas 2 águas? 2 águas. E era justamente o valor X da equação. Ele queria saber isso aqui. Uma outra dica que eu daria a vocês é o seguinte. Se esta equação ela está balanceada, os átomos que existem antes da seta devem aparecer após a seta, porque a seta representa a transformação, a reação química. Então dê uma olhadinha. Vamos lá? Que já estava tranquilo, né? Ficaria 1 H2SO4 para 1 de CaOH2. Então é isso que eu trago aqui no meu comentário, ó. H2SO4 é um diácido. Então estamos aqui. É um diácido. Ele tem 2 Hs. Ó, dá para acompanhar pela setinha aí que eu estou vendo aqui. E a base tem 2 grupos OH. 2 grupos OH. Esses 2 grupos eles se neutralizam, produzindo 2 moléculas de água, que era o valor X que a questão pedia. E aí, meus queridos, a gente tem a formação de um sal. Ó, o cálcio tem carga mais 2 e o sulfato tem carga menos 2. Então, tudo balanceadinho, fica 1 para 1 para 1 para 1. Esse em vermelho eu coloquei porque é o valor de X. Agora, dá uma olhadinha nessa questão, nessa reação. O HCl, ele só tem um H. Vocês estão vendo aqui, só um H. A base tem 3 grupos OH. 3 grupos OH. Portanto, meus queridos, a gente só vai ter um H daqui e 3 grupinhos OH. Está numa desproporção. Nós temos um monoácido com uma tribase. A gente vai ter 3 grupos OH para serem neutralizados, mas não são neutralizados por apenas um grupo H+. Por isso, a gente tem que estabelecer a proporção de 3 para 1. 3 para 1. Ou seja, 3 moléculas do ácido para 1 da base. Olha aqui, 3 moléculas do ácido vai dar um total de 3 H+, que vão se encontrar com 3 OH-, formando 3 moléculas de água. O bizu aqui dessa questão seria essa aqui, ó. Você está vendo que aqui tem 3 cloros, e aqui só tem um cloro. Portanto, para balancear, você colocaria o 3 na frente
do HCl. Esse é o pulo do gato. Beleza? Pulo do gato. Miau! Pulo do gato seria 3:1. Portanto, os valores que ele pede, 1, né, é o valor do X, o Y é 3 e a quantidade de moléculas de água, 3. Automaticamente, nós temos, vamos lá para a alternativa, quantas águas, opa, 1 não, 2, né? Aqui é 2, ó. 2, teacher, 2, isso. Aí aqui, nós vamos ter 3, que era o que ele pedia, também o que ele pedia. E o Y quanto vale? 3, que é o que ele pedia. Beleza? Essa é a nossa resposta, 233. 233 a gente encontra aqui na alternativa C. C de orifício. Então é isso, alternativa C de orifício. Primeira questão já foi por vinagre. Nós vamos agora voltar aqui. Vamos à segunda questão, que na verdade é a questão 46. Olha aqui, questão 46. Ele vai ser, né, aquele melzinho na chupeta. Por que melzinho na chupeta? Porque ele fala assim, o diamante é um cristal de alto valor agregado, vai contar toda a história, tem uma composição química similar à do grafite. Diamante e grafite, composição química similar. E ele diz o seguinte, pergunta, qual o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes? Alô, tropia! Alô, tropia! E qual é o bizu para quem acompanhou as minhas aulas? Qual o bizu? O bizu é policiais americanos, não é isso? Qual que é o bizu para a alotropia? Policiais americanos. Professor, não entendi porra nenhuma. Quem acompanha as aulas sabe do que eu falo. Policiais americanos, policiais em inglês, cops. O que são cops? Carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. Cops, os 4 elementos que apresentam o fenômeno da alotropia. Mas vamos à questão que ele pede, a gente já vai responder. Então, o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes é a alotropia. Resposta, a letra D. E aqui eu tenho um comentário, né? COPS, esse é o bizu. Carbono, oxigênio, fósforo e enxofre são os elementos que apresentam essa propriedade. Questão 47. Essa questão 47, também manjadinha da banca, ele quer a determinação de partículas, próton, nêutron, falando de propriedades, igualdades que podem existir entre átomos ou entre partículas. Essa questão é bem legal, vai falar de isóbaros, de isótonos, de isótopos, e aí ele vai pedir o número atômico do A e do C. O grande problema aqui, o assunto não é difícil, mas às vezes o aluno não consegue compreender as informações. Então é interpretativo, certo? Vamos ver? Eu fiz a resolução passo a passo. E eu acho que vai ser bacana você acompanhar a minha resolução, tá bom? Passo a passo. Então, lá vamos nós para a resolução. Considere os átomos genéricos A, B e C. Sabe-se que o número de massa de A é igual a 101. Então, a gente já para ali. Eu vou colocando as informações. Vamos com calma. Aí ele fala o número de massa de C é 96, o número atômico de B é 47. Além disso, tem-se o conhecimento de que A é isóbaro de B, B é isótono de C, e o íon C2+, é isoeletrônico de A. Sendo assim, quais os números atômicos de A e C, respectivamente? Então tem que ser nessa ordem. Essa é uma outra questão que eu coloquei na minha live, que iria cair. Vamos lá? Bom, as informações que ele deu. O A tem número atômico, número de massa 101. Olha lá, ó, 101. O B é o número de prótons, o número atômico 47. E o C é o número de massa 96. Então eu já coloquei isso aqui. Beleza? Já coloquei as informações. Aí nós temos o seguinte. Ele disse que A é isóbaro de B.
Se A é isobaro, aro, né? Aro, letra A. Não entra em pane, né? O meu bizu. Se ele é isóbaro, ele tem o mesmo número de massa. Se ele é 101, o A, o B também é 101. Só que olha que bacana, do B eu já sabia que era 47 o número de prótons. Portanto, ó, se o número de massa é 101 e o número de prótons é 47, eu faço a diferença entre 101 e 47 e eu chego a 54 nêutrons para o B. Beleza. Aí, olha o que eu tenho. Se B é isótono de C, isótono é mesmo número de nêutrons. Número de nêutrons. E eu acabei de determinar aqui em cima que é 54. Então, o B tem 54 nêutrons, o C também terá. Se o C tem 54 nêutrons e a massa dele, número de massa dele é 96, olha, número de massa menos o número de nêutrons dá o número de prótons, que é 42. Então, já determinei que o número de prótons do C é 42. Olha aqui, só uma resposta traz número de prótons 42. Então, a resposta é a letra B. Já mataria a questão. Belezinha? Já daria para matar a questão. Bom, mas eu quero continuar. Nossas crianças vão ficar aqui com 101, 101, 47, 96, 42. Resposta B. Mas ele diz o seguinte, que o C, na forma de cátion bivalente, tem 40 elétrons, portanto. Porque o número atômico dele é 42. Ele tem duas cargas positivas, significa que ele perdeu duas cargas negativas. E ele, tendo 40 elétrons, é mencionado que ele é isoeletrônico de A. Então, o A também tem 40 elétrons. O A não tem carga aqui representado. Portanto, ele é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o A tem 40 prótons. Está aqui, 40 prótons, que é o seu número atômico. Portanto, 40 e 42, resposta B. Belezinha? Deixa eu voltar aqui para a tela, ver se está tudo tranquilo. E daqui a pouco eu dou uma olhada no chat, porque hoje a coisa está meio tensa aqui. Vocês estão sentindo, né? Estão ouvindo. Está até difícil de voltar. Vamos, professor. Tira esse inferno desse seu mouse. Faz ele voltar. Pronto. Aqui. Pronto. Consegui voltar para a tela. Tá difícil, hein? Eu vou dar uma olhadinha no chat, que eu acabei de mencionar chat. Então, deixa eu ver como é que está aqui. O Gabriel falou que essa aqui eu já tinha dado o bizu, né? PC 10-0 no Bertola. Hoje não vai ser 10, não. Hoje vai ser uns 30. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui, né? Como tá mais complicado, eu vou comentar mais as questões. Aí depois eu volto pro nosso chat. Combinados? Então vamos ver. Hoje eu vou perder de uns 80-0 aqui. Tá complicada a coisa mesmo. Tá feio. Então vamos lá. 48. A chuva ácida é causada por reações químicas que acontecem entre os poluentes, sobretudo, né, os óxidos de enxofre e os de nitrogênio, viu, pessoal? Que são liberados na atmosfera e eles reagem com o vapor d'água. Como consequência, temos a formação de ácidos, conforme as seguintes reações. Isso tudo aqui estava no meu material. Veja, ó, SO2 com água, óxido ácido, quando reage com água, dá um ácido oxigenado. Óxido ácido, quando reage com água, dá um ácido oxigenado. O que você precisa saber é o nome desses caras. Isso está assim com um bizu maravilhoso no meu material em PDF. E você não teria dificuldade em errar, sabendo que aqui o padrão é H2SO4, ácido sulfúrico. E com um oxigênio a menos é sulfuroso. Então a ordem é ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Letra A. Essa era bem decoreba mesmo de nomenclatura. Você teria que saber essa regrinha de nomenclatura. E eu fiz live também explicando essa regrinha, passando esse bizu para vocês. Beleza? Eu estou vendo aqui a nossa próxima questão. E ele diz o seguinte.
O modelo de Dalton foi de suma importância para o conceito de átomos, moléculas e substâncias, simples ou compostas. Assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. Ei, acorda! Qual é o bizu? Substância simples. Não pode errar. Falei que a banca gosta muito disso, era previsto cair uma questão dessa e ela apareceu. Você sabe que um elemento químico, se não souber, aprenda agora, que um elemento químico, ele é representado, o seu símbolo é representado, né, por uma letra maiúscula. Cada elemento químico tem uma letra maiúscula. Eu falo brincando no bizu, uma letrona. E aí, moçada, o que acontece? Pode ter uma segunda letra no símbolo do elemento? Pode. Mas ela obrigatoriamente tem que ser minúscula. Então qual que é o bizu assim, mas bem baba? Bem baba. Dá até vergonha de falar um negócio desse. É que substância simples só tem uma letra maiúscula. Substância simples só tem uma letra maiúscula. Esse é o bizu. E aí, se você encontrar na mesma fórmula duas letras maiúsculas, composta. Duas letras maiúsculas, composta. Então vamos ver aqui? Eu vou trazer a tela e a gente vai fazer sem ir para o comentário. Olha aqui, ó. HClO4. Porra, tem a letra maiúscula H, que é do hidrogênio. Tem o C do Cl, que é o cloro. E tem o O maiúsculo. Portanto, 3 elementos químicos é composta. H2O. Tem o H e tem o O composta. Br. Só tem uma letra maiúscula. Br2. Só uma maiúscula. Simples. Letra B. O3, só uma maiúscula, simples. I2, simples. N2, simples. Então nós já chegamos à nossa resposta, é a letra B. Vamos mostrar o erro das outras? H2O, na letra C é o erro. Tem duas letras maiúsculas, né? Portanto, 2 elementos. O erro aqui é o dicromato de potássio, ó, KCr e o O, 3 elementos. Nossa resposta é a B. E a letra E? Composta, composta, composta. Portanto, moçada, o comentário que eu fiz, qual foi? Que o elemento, né, o bizu da aula, substâncias simples formadas por apenas um elemento químico, certo? Um único elemento químico. Cada elemento químico é representado por somente uma letra maiúscula. Portanto, olha os erros que eu coloquei no meu comentário que eu enviei para os alunos, ó. HClO4, H2O, errados. Aqui, H2O é o erro. Aqui dicromato é o erro. E aqui o erro são todas. Beleza? Vamos para a questão 50. Essa aqui também eu dei muito bizu, cara. Muito bizu. Eu fiz uma live em que eu só discuti, tempos atrás aí, as separações de misturas. Então aquela live teve um monte de gente que participou, muita gente perguntou um monte de coisa e provavelmente deve ter ido muito bem nessa questão. Pessoal, depois eu trago a resolução escrita. Vou fazer o comentário delas. Mistura enxofre em pó e lascas de ferro. Enxofre em pó, sólido, lascas de ferro, sólidos, 2 sólidos. Mas sempre que você tem substâncias, algumas substâncias são muito especiais na química. Você deve saber se elas têm alguma propriedade especial. Por exemplo, o mercúrio é o único metal líquido. O único metal líquido. O bromo é o único ametal, a única substância ametálica gasosa, líquida nas condições ambientais. Então os 2 líquidos que nós temos é broma e mercúrio. Bromo e mercúrio. Agora, falou em separação de misturas, eu trouxe vários bizus para vocês. Um deles é, se aparecer o ferro é um metal que tem a propriedade de ser atraída por um ímã devido ao seu campo magnético, a sua atração magnética por um ímã. Daí, apareceu o ferro, você tem que procurar separação magnética. Portanto, enxofre e lascas de ferro, você pega um ímã,
passa ali perto da mistura, sai todo o ferro, sobra no recipiente o enxofre em pó. Porra, essa era uma moleza. Outro bizu que você jamais pode errar é separação para substâncias que têm total interação formando uma solução. Por exemplo, segundo, água e sal de cozinha. Eu até questiono alguma coisinha aqui nessa questão, porque ele não falou a quantidade de sal. Eu vou admitir, mas você pode entrar com recurso se você errou. Olha aí um bizu. Olha aí, Wagner escancarando a boca. Você pode entrar com recurso, cara. Por quê? Água e sal de cozinha, nós temos a seguinte situação. Um cara, quando ele é sólido, ele tem um limite de se dissolver em água. Ou no solvente, ele tem um limite de solubilidade. Nesta aqui, a banca não falou quanto tinha de sal de cozinha. Ele não falou, ele só falou que é uma mistura. Se eu puser muito sal, ou além do seu coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma mistura heterogênea. Aí a técnica de separação já muda. Professor, você quer dizer então que se eu errei essa questão, eu posso entrar com recurso? Pode. Eu entraria. Por que eu entraria? Porque ele não mencionou quanto que tem de sal. E ele nem falou que é uma solução de água com sal. Pronto, ele te deu brecha aí. Fique esperto. Então, considerando que a quantidade de sal é o suficiente para dissolver, para se dissolver em água, nós temos uma mistura homogênea. Toda vez que a mistura é homogênea, nós temos uma solução. E qual é o bizu em separação de misturas? Toda vez que tiver mistura homogênea ou solução, que é o nome que ela recebe, a técnica é destilação. A destilação tem duas formas, a simples ou a fracionada. A simples começa com S, de sólido. Quando a mistura tiver um componente que é do estado sólido, a origem dele é sólida, ou seja, sal de cozinha é sólido. Então a destilação que eu vou usar não é a fracionada, é a simples, que é esse caso. E o terceiro, a terceira mistura que ele fala aqui, sangue humano. No meu material em PDF eu falo, olha, sangue aparenta ser uma mistura homogênea, mas não é. É heterogênea. Nós temos o plasma, que é a fase líquida, e nós temos a parte, a porção particulada, que é a fase sólida. Só que são estruturas extremamente pequenas, e isso é difícil você deixar num tubo em repouso para que elas decantem por diferença de densidade. Então, num laboratório clínico, o que se faz é acelerar essa velocidade de deposição, de decantação da fase sólida. Através de qual técnica? Centrifugação. Beleza? E aí eu já comentei essa questão. Eu vou trazer para você o meu comentário escrito. Então vamos lá. Acompanhe lá. Opa. Agora ele não quer isso, infeliz, né? Isso. Então, estou dizendo aqui que eu fiz uma live somente sobre separação de misturas. E nós detonamos todas as técnicas. Enxofre e ferro, o bizu qual é? Separação magnética. Beleza? Quando a gente usa já a separação magnética, a gente já elimina as alternativas C e D. Água e sal de cozinha. Eu coloquei, vale lembrar que todo sal deve estar dissolvido. Aí, nós vamos usar a destilação. Ela é uma técnica quando você quer separar componentes de uma mistura homogênea e recuperar todos os componentes. É uma palavra só, destilação. Como nós temos um sólido, é a destilação simples. A gente elimina a alternativa A. E aqui nós temos a centrifugação e o processo, portanto, é separação magnética, destilação simples, centrifugação. Resposta letra E. Nossa, teacher, já acabou? Já são só 6 questões. Deixa eu só conferir aqui, eu fiz todas, né? Fiz. 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. E aí? Aí eu convido vocês a se inscreverem no meu canal YouTube, quem não for inscrito. Vai se inscrever, ativar as notificações. Vocês vão receber lá, deixa eu trazer aqui
o meu chat, beleza? Vocês vão receber os avisos das próximas aulas e eu já aviso, já vou abrir o curso Colégio Naval 2021. Colégio Naval 2021. Já tem o curso no Hotmart, o curso já está completo, todo com videoaula, todas as questões da banca comentadas, PDF de primeira qualidade. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar essas questões às minhas aulas, ao raio-x, tá certo? Porque a gente vai ter raio-x 2021 também. E moçada, quem já acompanhou sabe que todas as questões que foram comentadas por mim em vídeo, eu fiz um curso também só com os vídeos das questões comentadas. E aí, essas questões comentadas hoje, eu vou colocar também, eu vou adicionar lá, tá bom? Aí o Gabriel me zoando, que eu tomei um pau do cacete hoje aqui desse computador. Ó, me ferrei. E é isso. Quem estiver curtindo, quem gostou das dicas, compartilhe, esparrame para os colegas. Eu havia combinado também de fazer a resolução de química ESP-SEX. Só que com esse problema aqui, cara, eu também não corrigi todas as questões. Eu peguei a prova hoje e aí trabalhei, tive que sair à tarde, fiz as perícias, tal, voltei aqui. Eu não consegui comentar todas as questões. Acho que eu comentei, acho que as 5 primeiras só. Nem passei pro pendrive ainda. O camarada tá falando que vai entrar com recurso na 50, né? É a última, né? É isso aí, Gabriel. Se essa questão for importante para você, manda o pau. Professor, e o que eu digo? Você, ó, Gabriel, vou te instruir, você e todos os que estiverem assistindo a live. Você embasa o seu recurso no seguinte aspecto. Que a mistura entre sólidos e líquidos, existe um limite de massa do sólido que você pode dissolver a uma dada temperatura em um dado volume de água, no caso do líquido, do solvente. Então, na questão em tela, foi apresentada uma mistura entre água e sal de cozinha. Sabendo que a água é líquida, sal de cozinha é sólido, esse limite não foi apresentado. Não foi apresentado as quantidades de sal, o volume de água, nem a temperatura. Portanto, há de se ter a possibilidade de ter sal em excesso, já que o tema, né, já que a alternativa, o item, na verdade o item na alternativa, não especifica, como normalmente outras bancas especificam da seguinte forma: uma pitada de sal. Olha, pitada nos traz a ideia de uma quantidade muito pequena, pequena o suficiente para termos a garantia de que todo o sólido tenha se dissolvido. Ou as bancas costumam trazer uma solução aquosa. Quando nós temos uma solução aquosa, nós já temos por conceito que todo o sólido está dissolvido. Então, nessa questão 50, para quem está acompanhando, nessa questão 50, existe a dubiedade se todo o sal está dissolvido ou não. Sabe por quê? Porque se o sal não estivesse totalmente dissolvido, nós teríamos uma água com sal dissolvido e uma fase sólida embaixo. E aí, a técnica não seria a destilação, seria a filtração simples. Uma filtração comum, tá certo? Para remover o sal que não se dissolveu. Pessoal, vocês entenderam aqui a minha ideia? A banca não pode dar margem de erro. Não pode dar margem de dúvida. E aqui é uma tentativa de desespero, tá bom? É uma tentativa de desespero para aquele aluno que tá de repente por uma questão, ou errou a questão, né? Errou a questão e fala assim, porra, uma questão vai me trazer uma grande melhora no meu ranking.
ou às vezes até a própria eliminação, eu entraria com recurso. Eu, Wagner, entraria com recurso. Wagner, você está falando isso aí, mas vai foder o aluno que acertou. Infelizmente, tem esse lado. Né? Tem esse lado. Eu estou vendo o meu lado como pessoa prejudicada. Tá certo? Eu acho que é justo. É justo para quem se sentiu, por exemplo, prejudicado. Tá certo? Então Gabriel, é isso aí, cara. É essa a minha mensagem para todos vocês. 2020 está um ano bem tranquilo, né? Tranquilo, não está acontecendo nada de anormal, tá tudo mil maravilhas. Mas eu vou aproveitar e dizer o seguinte, para mim foi um ano bacana em muitos aspectos. A gente melhora em muitos aspectos, a gente aprende muita coisa. E eu ganhei aí um grupinho de discípulos, né? Os meus seguidores do Colégio Naval. E infelizmente, né? O Cavan falou, vocês entram, aí eu já era. Não sei se já era, Cavan. Por quê? Se eles anulam a questão, o número de questões válidas diminui. E aí também pode modificar o número corte, né? Pode modificar a nota de corte, né? O Gabriel tá perguntando, continua, mano? Bom, não sei. Então, esse ano foi muito bacana, cara, porque eu fiz aí uma amizade com os... Vou falar meninos, né? Porque eu sou bem mais velho que vocês. Uns meninos aí do Colégio Naval. Porra, essa molecada deu sangue por mim aí em alguns grupos, ajudando a vender meus cursos. Moisés, né? Virou gozação o Christopher, o Cavan, né? Que tem um nome feio pra cacete também, que tá aqui na aula. Olha o bully. Mas foi um ano bacana. A gente aprende muito. Eu tive um problema familiar aí bem grave, né? Com uma pessoa muito próxima que adoeceu e morreu assim muito rapidamente, quando a gente menos esperava, e acontece. E outros atropelos, né? Quando a gente teve o início a parte mais crítica, vamos dizer assim, da pandemia, a empregada não entrava em casa. Eu tenho uma filha que é grupo de risco, ela é diabética, 12 anos. E então não podia entrar nem faxineira aqui em casa. Imagina, ficou todo mundo recluso aqui e só eu que ia para as perícias, mas montou aqui quase um QG de desinfecção na garagem da minha casa, né? Chego, tem que tirar toda a roupa ali na entrada mesmo, praticamente é isso. O sapato já ficou lá fora. Entrei na porta ali, já limpeza, desinfecção, roupa já põe no saco, põe para lavar. Então a gente vai valorizando muitas coisas que a gente não dá valor no nosso, às vezes até na nossa não observância dos fatos, né? Porra, cara, a falta que faz uma faxineira na sua casa. Eu fiquei vários dias limpando o chão, passando pano, puta dor nas costas, né? Dor no braço, dor nas costas, principalmente. E a gente fala assim, nossa, minha empregada faz uma falta danada. A minha empregada está comigo há aproximadamente 20 anos. Aí a gente vê, né? A falta que faz também a gente estar com os amigos, né? Com os colegas, bater papo. A falta que faz, às vezes, você, aquele finalzinho de tarde no botequinho, tomar aquela cerveja, um tira-gosto e rir, né? De uma bobeira, rir de um comentário, de uma coisa insignificante muitas vezes. Isso faz muito falta. Então, talvez esse ano tenha sido um ano em que muitas pessoas que poderiam se preparar melhor não conseguiram essa preparação. Eu acho que existe a possibilidade até da nota de corte aí baixar. Tem essa possibilidade. A prova em si, ela não teve uma queda de nível, não. Ela não teve queda de nível. O nível do Colégio Naval, geralmente é um nível padrãozão desse que está aqui. Não foge. Quantificar partícula, separação de mistura, ou alguma propriedade como alotropia, né? Isótopos, alotropia. Sempre caem essas coisinhas.
classificação de substâncias, não foge muito disso. A prova normalmente é assim. Você tem que ficar mais confiante, mais seguro e mandar bem nas outras disciplinas. Feito isso, se ninguém quiser comentar mais nada no chat, eu vou encerrar essa nossa correção. Vou ver até se eu consigo melhorar o esquema aqui, porque eu tinha desmontado todo o meu estúdio, né? O problema que eu tive aqui, eu desmontei todo o estúdio, e aí quando você liga a lousa digitalizadora aqui, às vezes talvez ela perde a configuração, e eu não sei configurar. Quem faz isso é um parceiro aí pra mim. Beleza? Só que esse parceiro trabalha também, né? Então fui ver se ele poderia me ajudar. Hoje ele não deu retorno, deve estar ocupado, mas é um cara que sempre, né, sempre me auxilia muito. É isso. Se inscrevam no meu canal, deixem aí o seu like, e aí eu vou pedir de novo, esparrama esse vídeo para que muita gente tenha acesso aos comentários e também conheça meu trabalho e também valorize o meu canal no YouTube. Eu vou colocar também essa aula aqui no meu canal do Instagram, tá bom? Um grande abraço e até lá.